senador Magno Malta, pelas redes sociais, pediu a instalação da CPI dos abusos de autoridade do STF e do TSE, após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, mandar a Polícia Federal fazer uma busca e apreensão na residência e no gabinete do líder da oposição na Câmara dos Deputados. Magno Malta lembrou: linha do tempo. A oposição na Câmara protocolou um pedido para uma CPI do abuso de autoridade. Uma CPI importantíssima para investigar os abusos cada vez maiores do Poder Judiciário sobre outros poderes, especialmente o Legislativo. Na manhã de hoje, o deputado Carlos Jordi, líder da oposição na Câmara, foi alvo de buscas pela Polícia Federal, a mando do ministro Alexandre de Moraes. A justificativa? Uma pessoa chamou ele de meu líder. Ou seja, o ministro autorizou a polícia a entrar na casa de um deputado federal com base em uma expressão. Imagino que todos os baianos que são reis estão em sérios apuros. Minha solidariedade ao deputado Carlos Jordi, que não merece estar passando por essa situação. Vamos lutar pela aprovação dessa CPI. O deputado Marcel Van Hatten, proponente da CPI, disse: a operação de hoje da Polícia Federal, a mando de Alexandre de Moraes, não foi contra o deputado federal Carlos Jordi. Foi contra toda a oposição, da qual ele é o líder, e é mais um ataque à democracia e ao Estado de Direito. A Câmara e o Congresso, já de joelhos diante do consórcio Lula-STF, terão de tomar as mais enérgicas atitudes contra mais esse abuso de autoridade, com clara intenção intimidatória e de natureza persecutória. É um atentado contra o parlamento. O presidente da Câmara, Arthur Lira, e o do Congresso, Rodrigo Pacheco, precisam reagir. A alternativa é admitirem, por omissão ou até por colaboração, que suas cadeiras estão sendo ocupadas por quem não tem condições de cumprir com as responsabilidades constitucionais que lhes são inerentes. A ditadura no Brasil já é indisfarçável. Cabe aos presidentes das casas legislativas nacionais a obrigação de dar satisfação aos seus representados de que, apesar de indisfarçável, a ditadura em que nos encontramos não é incontornável. A instalação da CPI do abuso de autoridade do STF e do TSE, já protocolada com as 171 assinaturas necessárias, é cada vez mais urgente. Prioridade máxima para o início da nova sessão legislativa. O senador Eduardo Girão também pediu urgência na instalação da CPI. Ele disse: CPI do abuso de autoridade já. Minha solidariedade ao deputado Carlos Jordi, não por acaso líder da oposição a Lula na Câmara dos Deputados e mais uma vítima de perseguição política da ditadura da toga vigente no Brasil, por omissão do Senado Federal, que não analisa os pedidos de impeachment. Paz e bem. A deputada Daniela Rainer disse: a operação de hoje da Polícia Federal não visa apenas o deputado Carlos Jordi, mas toda a oposição que ele lidera. Um ataque ao Congresso Nacional e à independência harmônica entre os poderes. A instalação da CPI do abuso de autoridade é cada vez mais urgente. Em vídeo, o senador Marcos Rogério denunciou a confusão entre vínculos políticos e criminosos e disse: obviamente que uma ação como ela tem desdobramentos e é preciso que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal tenham a compreensão da gravidade desse tipo de ação com relação à autonomia para o exercício do mandato parlamentar. O senador Esperidião Amin alertou: ninguém se iluda. Cada vez que um parlamentar vira notícia de ação investigatória da Inquisição e a respectiva Casa Legislativa reage não reagindo, cumpre-se mais um capítulo do roteiro de domínio da Inquisição e a acomodação do Congresso à sua condição de pigmeu moral.
A deputada Carla Zambelli disse: a justiça no Brasil tem lado, não usa vendas e o fiel da sua balança está em flagrante desequilíbrio. O Senado, por meio de seu presidente Rodrigo Pacheco, se omite e causa dano irreparável ao país quando deixa de apreciar e pautar pedidos de impeachment que versam sobre o abuso de autoridade de ministros do nosso Supremo Tribunal. Somente eu já apresentei 6. E votar pautas e projetos importantes para combater essa ditadura em que se transformou nosso país, descumprindo sua função constitucional. Que justiça é essa que ordena buscas e apreensões em casas de pessoas honestas pelo fato de serem oposicionistas a esse desgoverno e solta ou deixa de prender traficantes, corruptos e outros criminosos de toda a ordem ao arrepio da lei, incitando a violência, estimulando a impunidade e causando tanta insegurança jurídica? A natureza claramente persecutória da operação de hoje contra o nosso líder da oposição, Carlos Jordi, mostra o nível do ataque ao Estado de Direito e à democracia que falsamente dizem defender e que estão dispostos a empreender pelo seu projeto de poder. Urge a instalação da CPI do abuso de autoridade do STF e do TSE, assim como as votações das PECs que versam sobre alterações no funcionamento dos tribunais superiores, todos apoiados e assinados por mim e pelos demais deputados de oposição, medidas pelas quais precisam ser cobrados também os presidentes das 2 casas legislativas federais, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, diante do agravamento constante do quadro de inversão da ordem jurídica e ferimento de morte dos preceitos da Constituição por quem justamente deveria protegê-la e resguardar o seu estrito cumprimento. O senador Jorge Seife Júnior se exaltou. O ocorrido hoje com o deputado Carlos Jordi só reafirma que o ordenamento jurídico, processual e sistema acusatório colapsaram. Somos escolhidos a dedo, tudo corre em sigilo. O judiciário de passivo passou a hiperativo e hipertrofiado. Não há necessidade de Ministério Público Federal, somente desejo de vingança e revanche. Desafetos devem pagar, mesmo sem rastros, provas ou indícios. E se não há do que acusar, inventa-se. Aparato estatal em busca de constranger, calar, melindrar e expor. A mensagem é: nem sob garantias constitucionais os representantes eleitos pela população estão protegidos, quanto mais o cidadão comum. Quem será o próximo? Seguirão os presidentes das casas em silêncio, fingindo que a democracia está a pleno e inabalável? Parabéns ao judiciário, seguimos subservientes e calados para vossa alegria e gozo. O deputado José Medeiros disse: emblemática a busca e apreensão na casa do líder da oposição. Chamo isso de pedagogia da coação, algo para o restante dos opositores refletirem. O mesmo procedimento foi utilizado contra o governador do Distrito Federal, secretário de Segurança e comando da Polícia Militar. A Venezuela começou prendendo o líder da oposição, Leopoldo Lopes. O deputado Mendonça Filho afirmou: minha solidariedade ao líder da oposição, deputado Carlos Jordi, vítima de uma operação de busca e apreensão na sua casa, ao lado da mulher e da filha, além de seu gabinete. Ação arbitrária que atinge a oposição e todo o parlamento. Em vídeo, o deputado Bibo Nunes apontou: tudo tem um limite. Aliás, o limite já passou há muito tempo no Brasil. O presidente Lira da Câmara tem que tomar uma medida séria sobre isso. Não pode deixar passar batido. É representação, é um deputado federal eleito. Pelas redes sociais, o deputado disse: abuso de autoridade, desrespeito total à Câmara Federal, tentativa de mostrar força contra bolsonaristas, esse ato despótico contra o deputado federal Jordi.
O presidente Lira tem que tomar medidas fortes para impor respeito. Temos que fazer com que o artigo 53 seja respeitado mais do que nunca. Inaceitável, inadmissível e repugnante. O deputado Carlos Jordi, em entrevista após prestar depoimento à Polícia Federal, disse: primeiro, é uma pesca probatória, que é isso que eles têm feito, uma pesca probatória. Fazem uma diligência, uma busca e apreensão para buscar encontrar alguma outra coisa para nos acusar. E acho que tem um viés político. Tem a questão da minha pré-candidatura a prefeito de Niterói. Eu não tenho nada que possa me incriminar em relação ao 8 de janeiro. Jordi postou uma foto com seus familiares e relatou: hoje é aniversário da minha mãe, Marzileia. Ela estava aqui na minha casa com meu pai na hora da busca e apreensão. Se pensam que me farão mal, que me deixarão triste e frustrado, estão enganados. Hoje eu estou reunido com pessoas que amo e que me fazem feliz. Parabéns, mãe. Muita paz, saúde, prosperidade, abundância e proteção na sua vida. Te amo. O deputado Marcel Van Hatten havia proposto a CPI dos abusos de autoridade do STF e do TSE já em 2022, quando obteve quase 200 assinaturas, mas o presidente da Câmara, Arthur Lira, não quis instalar a CPI sob o pretexto de que já era o fim do ano, ignorando completamente as vítimas que continuam sofrendo. Desde então, houve prisões em massa, confisco de propriedades, bloqueio de contas bancárias, censura e quebras de sigilo, entre muitas outras medidas. Com o início da nova legislatura, o deputado Marcel Van Hatten fez um novo pedido e teve que reiniciar a coleta de assinaturas. O número necessário de 171 assinaturas foi obtido no final do ano passado, mas o presidente Arthur Lira ainda não instalou a CPI, em princípio porque os congressistas estão descansando, enquanto presos políticos seguem sofrendo e os abusos seguem ocorrendo. O direito à propriedade, à liberdade e o respeito à livre iniciativa têm sido relativizados no Brasil. Para uma classe de cidadãos caracterizados pela velha imprensa como bolsonaristas, as garantias e direitos fundamentais estão suspensos. Em CPIs e em inquéritos conduzidos nas cortes superiores, cidadãos e empresas ficam sujeitos a quebras de sigilo, devassas, prisões políticas, buscas e apreensões e confiscos. As investigações se originam de relatórios, matérias e reportagens produzidos por partes interessadas, que são tomados como verdadeiros sem questionamento, assim como depoimentos de testemunhas suspeitas. Toda a renda da folha política, assim como de outras pessoas e empresas conservadoras, está sendo confiscada, a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, em decisão monocrática em um inquérito administrativo. Segundo a velha imprensa, que participa ativamente dos inquéritos e CPIs, a intenção é impedir o funcionamento do veículo ao privá-lo de suas fontes de renda. A decisão de Salomão foi elogiada pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. O inquérito já está no quarto relator, passando de mão em mão, enquanto empresas e famílias são dia após dia privadas de suas fontes de renda. Há mais de 30 meses, toda a renda do nosso trabalho é retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir que o jornal seja fechado, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do QR Code que está visível na tela ou pelo código Pix ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando para você os fatos da política brasileira, fazendo a cobertura dos 3 poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar.
pix@ajude@folhapolitica.org. Assista. Olá, pessoal. A Polícia Federal cumpriu o mandado de busca e apreensão hoje pela manhã na casa do deputado federal Carlos Jordi, que é o líder da oposição na Câmara dos Deputados. Pelo que já foi divulgado, fica evidente a confusão entre vínculos políticos e vínculos criminosos. É preciso ter cuidado com esse tipo de ação, porque isso, obviamente, que fragiliza a liberdade para a atuação parlamentar. E é preciso levar em consideração também o contexto eleitoral de 2022, as disputas que haviam ali, a inquietação que havia no seio da sociedade, e separar o joio do trigo, obviamente que uma ação como essa, ela tem desdobramentos, e é preciso que a Câmara dos Deputados do Senado Federal tenha a compreensão da gravidade desse tipo de ação com relação à autonomia para o exercício do mandato parlamentar. Minha solidariedade ao deputado federal Carlos Jordi.